Está a ouvir Assunto Sério, um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, dedicado à educação maçónica e ao lado prático da maçonaria. Levamos a todos vós um programa para maçons e não maçons, onde serão abordados temas maçónicos e profanos numa perspectiva maçónica. Sejam bem-vindos a mais um Assunto Sério, o podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, um podcast feito para maçons e para não maçons, que pretende ser útil à sociedade e focar aqui alguns temas que são de interesse, queremos que geral. É mais um podcast desta série, que já tem alguns anos, e hoje o nosso convidado é o Frei Fernando Ventura. Muito obrigado pela presença no estúdio de podcast da Soberana. O Frei Fernando Ventura nasceu no Concelho de Matosinhos, fez os seus primeiros estudos no Porto, depois frequentou medicina em Bordeaux, sim, não foi? Sim, só estive um ano, mas foi em Bordeaux, sim, sim. Que bom, sim senhor. E iniciou a sua formação em Teologia também no Porto? Também no Porto, no velhinho IST, que já não existe, era um Instituto de Ciências Humanas e Teológicas. Trabalhou como professor? Também na Baixa Em Roma licenciou-se em Ciências Bíblicas? É verdade, sim senhor. Tem sido uma vida cheia? Tem sido uma vida cheia. E uma vida cheia de bem-fazer? O melhor possível. Procurando construir. Mas essa é uma missão do homem no mundo. É uma missão de todos nós. É uma missão de todos nós. Aquilo que nos acomuna enquanto seres humanos é esta construção, e peço desculpa, é um dos meus chavões há muito tempo, mas creio que resume a missão de todos nós, independentemente das opções, a todos os níveis. Aquilo que nos acomuna e nos identifica, ou nos coloca em sociedade, é tentar ser gente com gente, para cada vez mais gente seja gente e nunca ninguém deixe de ser pessoa. E aqui cabemos todos, aqui estamos todos, e esta missão é comum a todos nós, seres humanos, ponto final. Simplesmente há pessoas que não compreendem, infelizmente, a missão de que estão incumbidos quando vêm a este mundo. Mas é sempre tempo de chamar a atenção para isso. É sempre tempo, estamos sempre a tempo de ter tempo, de dar tempo ao tempo para que o tempo seja capaz de nos aperfeiçoar ou de nos irmos aperfeiçoando com tudo aquilo que são as nossas imperfeições. É esta que eu costumo dizer tantas vezes, por cada passo. Nós vivemos entre 3 dimensões. O real, o possível e o ideal. O que nos mata, muitas vezes, é querermos saltar do real para o ideal. O ideal, exatamente porque o é, tem de estar sempre no inatingível. A nossa luta tem que ser sempre entre o real e o possível. Eu hoje sou assim, com esta estrutura, com estes defeitos todos, com estas glórias todas também, e posso sempre aproximar-me do meu possível. Mas tenho que ter a consciência que por cada passo de melhoria, usando uma palavra que se calhar não era para aqui, em direção ao possível, eu posso dar 3, 4, 5, meia dúzia de passos para trás. O jeito é o quê? É recomeçar. E é esta capacidade, pode-se chamar resiliência, se quiser, pode-se chamar crescimento pessoal, pode-se chamar sobretudo aquilo que é alguma coisa que falta muito no tempo que passa, que é a consciência consciente de estarmos num tempo teilhardiano. Sou apaixonado por Teilhard de Chardin. E ele, no fenómeno humano, ele fala da construção da pessoa, da construção da sociedade, como esta espiral ascensional da complexidade da consciência. Este é um tempo que eu digo quase como de parênteses. É um tempo de complexidade extrema, a todos os níveis, mas em que a consciência, desde logo a consciência do eu em relação ao outro, a consciência do eu em relação ao universo, a consciência do eu em relação a Deus, está numa espécie de patamar de estacionamento. Não,
digo isto com muita pena, e eu não sou um pessimista, dizer que sou um otimista informado é outra coisa, mas tudo aquilo que nos chega não revela aquilo que me dói, que não revela um aumento de uma consciência nem pessoal nem coletiva, mas antes um amarfanhamento da consciência pessoal, tantas vezes provocado pela consciência coletiva, e também, por outro lado, uma consciência coletiva que não cresce porque a consciência pessoal está demasiado agarrada a si mesma. É esta... quando falo disto, eu gosto de falar sempre de Abraão. Infelizmente, no capítulo 12 do Gênesis, em nenhuma tradução aparece a palavra-chave que pode abrir as portas de tudo isto. No capítulo 12 começa o chamado capítulo da vocação de Abraão. Abraão parte da tua terra e vai a voz de Deus que fala ao patriarca. Mas nenhuma tradução, das que eu conheço pelo menos, registra as duas palavras primeiras que são essenciais. Abraão não está só a ser convidado a partir. Nós não estamos só convidados a partir na aventura da vida, na aventura da relação connosco, com os outros e com o transcendente, com Deus, como quisermos entender. Há um passo prévio que está no texto de Gênesis. Há um passo prévio que tem mais de 2000 anos de história e de provocação e que as traduções perdem. É o imperativo do verbo ir, alach. O imperativo é ler. As duas primeiras palavras que lá estão, peço desculpa de estar a meter hebraico por aqui, mas eu explico depois o que lá está. As duas primeiras palavras do capítulo 12 do Gênesis é lech lecha. E depois sim, então vai e parte para a terra que eu te indicar. Lech é o imperativo do verbo alach, que é ir. Lecha, el, em hebraico, no início de uma palavra, pode indicar em direção a. Se eu disser eu caminho para Jerusalém, eu tenho que dizer ani olech a Lirushalayim, com el. O ha, é a segunda pessoa do singular, é o tu. A chave está aqui, Fernando. E a gente não consegue pegar nela, por isso não consegue desbloquear tantas coisas. Nunca tinha pensado nisso. É. Antes de partires em direção, seja o que for, antes de partires em direção a qualquer outro mundo fora de ti, nas condições absolutamente trágicas em que Abraão parte, é alguém que é convidado e desafiado a sair e deixar absolutamente todas as suas seguranças. Estamos num ambiente cultural e sociológico do clã. Alguém fora do clã, alguém fora da tribo morre, não existe sequer como pessoa. É o desafio de Abraão, que é o desafio de que, no fundo, para todos nós, é o irmos em direção à insegurança absoluta, a este caminhar na esperança com os pés ancorados na fé. E a fé que não é uma coisa que antes está pendurada nas árvores. Uma amiga minha, que nós conhecemos também, a doutora Catalina Pestana, ela dizia muitas vezes, a fé não é ter um novelo de lã amarela, meter numa gaiola e esperar que cante, porque aquilo não canta. É outra coisa. A condição primeira de qualquer partida, de qualquer peregrinação, de qualquer caminhar em direção a uma meta, terá sempre que passar pela ultrapassagem do eu. Aquilo que Abraão é desafiado a fazer, aquilo que nós estamos desafiados a fazer, é ir em direção a nós próprios e para além de nós próprios. Porque só alguém que se atravessou a si mesmo, só alguém que se encontrou na intimidade do que todos nós temos de dimensões de glória e de pecado, de dimensões de luz e de sombras e de trevas. Todos nós somos assim, somos humanos a este nível. E atravessar esta realidade que eu sou liberta-me de mim, porque me faz mais consciente do meu ser e permite-me entrar em sintonia com o ser do outro, que tem tanto de glória e de trevas como eu, que tem tanto de luz e de sombras como eu tenho. E então, a partir desta consciência de um nós, por isso é que nós não conseguimos construir a consciência do nós. O Fernando, foi com essa consciência que se chegou ao banco de leite de São Tomé e Príncipe. Foi com esta consciência. E com duas frases que nos acompanharam desde o início. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o mundo de alguém. E não podemos tirar a fome do mundo, mas podemos tirar alguém do mundo da fome.
São 2 slogans que nós lançamos como base de reflexão filosófica, para usar uma linguagem a este nível, de motivação e de explicação do porquê. E colocar São Tomé, eu costumo dizer sempre, São Tomé está no centro do mundo. Latitude 0 e longitude 0. Os nossos caríssimos H. Coutinho e Sacadura Cabral identificam no Ilhéu das Rolas o ponto de encontro do meridiano e da linha do Equador. Estamos no centro do mundo. E é preciso ir ao centro do mundo, com a consciência que não o podemos mudar, mas podemos mudar alguma coisa. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o mundo de alguém. E se esta reflexão for feita a partir do centro do mundo, que é o Ilhéu das Rolas neste caso, mas do centro do mundo, que é o ilhéu de cada um de nós, nós podemos transformar e podemos, acima de tudo, transformar-nos. Mas para mudar o mundo é preciso que nos mudemos a nós próprios primeiro, não é? Lech lecha, vai em direção a ti. Pois. É este o primeiro passo. Depois sim, depois pode-se... Agora, quando não se constrói sobre isto, e não é fácil, não é fácil de todo, mas se não se tem pelo menos a consciência da necessidade de construir a partir daqui, criaremos ideologias, criaremos slogans, criaremos o reverso da medalha ao não passar por aqui, que é o que nós vemos, uma sociedade, ou sociedades cada vez mais crispadas, cada vez mais tribalizadas, cada vez mais a ver o outro exatamente como o outro. Sim. E eu como senhor absoluto da verdade, eu como senhor absoluto da perfeição, e o outro como o detentor só da mentira, só daquilo que é mau. Esta clivagem entre nós e os outros, isto existe ao nível do desporto, que é uma aberração. Existe ao nível da política, existe ao nível da culinária, existe ao nível de eus exacerbados, cheios de si mesmos. Eu costumo usar a expressão, há muita gente que vive como se tivesse Deus na barriga, mas se a gente furar aquilo não tem lá nada, é só gases. E às vezes é só isso, somos só inchados. E é uma pena. Fernando, o que é o projeto de desenvolvimento de Lembá? Sim, Lembá é um sinal maior da alma de alguém, estou a falar da irmã Lúcia Cândido, que há mais de 20 anos a trabalhar nesta comunidade, é uma comunidade que está no norte da ilha, acima de tudo, para devolver às pessoas a dignidade de poderem viver como resultado do seu trabalho. E com isto criar economia, criar relações redimidas. E fazendo do projeto, a maior aposta do projeto é na educação. Esta estrutura, neste momento, conta com mais de 4.500 alunos, creio que são estes os números. Tem mais de uma centena de pessoas que recebem o seu salário a partir do trabalho que desenvolvem na estrutura. É uma estrutura de referência, de solidariedade bem feita, onde ninguém anda a comer à conta dos pobres, que é outra coisa que me relia solenemente, é que os pobres dão de comer a muita gente e enfeitam que se farta. Ali não está ninguém para se enfeitar. Ali está gente de coração, e que de coração vai dando esperança a tantos outros corações. Eu estou em São Tomé há 14 anos, vamos a caminho dos 15 anos, e Lembá, o projeto de desenvolvimento integrado Lembá, foi a primeira estrutura que o Banco de Leite começou a ajudar. É uma estrutura que felizmente tem necessidade de ter uma miríade de boas vontades que acompanham o projeto. E esta mulher serviu-nos de modelo. É possível intervir numa sociedade muito, muito necessitada de ajuda, numa sociedade muito necessitada de ser ajudada a crescer. E esta senhora provou que pela educação é possível transformar uma comunidade, pela solidariedade é possível ajudar pessoas a crescer, mas é preciso estar sempre também muito atento, porque há sempre lobos à espreita. Há aqui uma nota muito, muito interessante e muito curiosa. Nós, muitas vezes, dizemos que vivemos num mundo egoísta, mas, no fundo, nós estamos aqui a ver um retrato de um mundo solidário. Que existe. Que se opõe ao mundo egoísta. Absolutamente sim, mas não vende notícia. Estamos treinados a consumir a notícia da última facada.
seja, infelizmente, em linguagem criminal, seja em linguagem pseudo-desportiva, nos serões televisivos que não há quem aguente, que não se fala de desporto, que tudo o que se fala ali é outra coisa menos desporto. Desporto não é aquilo. Vende a facada, vende o sangue, vende o escândalo, o que vende papel, o que vende... Até a morte vende. O Fernando foi assassinado há uns dias. E a notícia da morte de Fernando surge por aí como que mentes perversas, ou que gente é capaz de ter de estar de tal maneira torcida dentro de si próprio, o seu próprio eu, para ser capaz de usar a imaginação para destruir e não para criar. Infelizmente, nós temos heróis e heroínas de todos os dias que vivem a serenidade dos profetas. Conheço a irmã Lúcia, conheço 2 gigantes na Ilha do Príncipe, mais escondidas ainda. Eu digo-lhes sempre a irmã Eufrosina Medeiros e a irmã Maria Franco. Aquelas senhoras não têm 80 anos, têm 4 vezes 20. A irmã Eufrosina em fevereiro, em maio foi operada, colocou uma válvula mitral no coração. Imediatamente após a cirurgia fez um AVC. Ficou paralisada do lado direito. Em fevereiro chegou a caminhar pelo pé dela à sua Ilha do Príncipe. É que falo destas senhoras, destas 3, quando falo da autoridade pelo serviço. Estas senhoras não têm poder nenhum. Não têm poder económico, não têm poder militar, não têm poder. Têm o poder do serviço. Têm o poder de uma vida inteira na normalidade de ser gente com gente. Na normalidade de fazer com que tanta gente continue a ter a possibilidade de se sentir respeitado na sua dignidade de ser pessoa, do seu crescimento e do seu acompanhamento. E é isto que o Banco de Leite de São Tomé tem feito. Aqui em Portugal o nome é Associação Amparo da Criança. Não podemos registar como Banco de Leite, porque já existe o Banco de Leite Humano, o Banco de Leite Materno, e por coincidência de nomes. Mas aquilo que temos feito e continuamos a fazer com muito gosto é apoiar, sobretudo, crianças e idosos, as 2 faixas da população de São Tomé mais necessitadas de apoio, e acompanhar até ao limite do nosso possível e até ao limite também do possível das pessoas. Nós acabamos de inaugurar há 2 anos, um ano e pouco, inauguramos um lar na Ilha do Príncipe, o Lar de São Francisco, que vem na sequência de uma outra estrutura já criada e gerida por estas 2 irmãs, que têm 4 vezes 20 anos, que era a Casa Betânia. Foi preciso fazer uma estrutura maior e estamos a trabalhar ligados à Santa Casa da Misericórdia de São Tomé, que curiosamente é das Santas Casas mais antigas. Eu só soube isto há pouco tempo, falando com o Manel Lemos. A Santa Casa da Misericórdia de São Tomé é das primeiras Santas Casas criadas em território nacional, São Tomé, como colónia nossa. É uma estrutura de referência, uma estrutura capilar em ambas as ilhas e, no fundo, é isto, da infância à terceira idade. Estamos presentes naquilo que é possível e naquilo que tanta gente anónima e tantos heróis anónimos nos têm permitido fazer. Não foram os grandes que nos ajudaram. Todos os grandes que prometeram falharam miseravelmente. Por isso é que na parede do Lar de São Francisco está uma frase que não é minha, que é do Padre Américo, da obra do Gaiato, dos pobres para os pobres. O Fernando está a falar, no fundo, num mundo esperançoso, num mundo cheio de esperança, num mundo cheio de virtudes. É nesse que eu acredito. Há um mundo perverso que está aí a tentar opor-se a todas essas boas vontades, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Que fazer? É sempre... É continuar a fazer coisas boas. É continuar a fazer coisas boas. É a história do senhor que vai a guiar o carro e há alguém que passa e o insulta. E o insultado responde: que tenhas um bom dia, eu gosto de ti. O passageiro ao lado ficou espantado. O tipo insultou-te. Cada um deita fora o que tem dentro. E é por aqui. Cada um deita fora o que tem dentro. As guerras são um mal... Mas como é que se pode interpretar isto num mundo que deseja paz, que apregou todos nós? Eu acredito, falamos com as populações, elas querem paz, mas isto é guerra.
Existe guerra a opor-se. Porquê? Porque há pessoas que querem mandar mais que outras, querem ser superiores, querem que as assimetrias sociais sejam uma realidade. Deixa-me voltar à Bíblia, que é um bocado o meu mundo. Abel e Caim. É uma reflexão com 2000 e muitos anos. Não são só dois irmãos desavindos. Na mentalidade semita, o nome encerra uma missão. Abel é de raiz Evel. Aval Avalim Makol Abel, assim que começa o livro de Kohelet, traduzido também não muito bem por vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O conceito de Evel é o conceito de vazio, de nada. O conceito de Caim, na raiz de Kaan, Cohen, é o Senhor que é. Quem é que mata quem? É Caim que mata Abel. Voltamos a Gil Vicente, todo o mundo e ninguém. Quem se crê que é todo o mundo tem que matar o outro, que é o ninguém. E nós temos a obrigação de estar do lado dos ninguéms e fazer os possíveis, porque haja cada vez menos gente que se crê ser todo o mundo, dos tais que têm a barriga cheia de gases. De onde viemos? Para onde vamos? São as três. Onde estamos? São as três perguntas que nos habitam a todos nós. Quem somos, de onde vimos e para onde vamos. À luz da fé, vimos de Deus, somos de Deus e vamos para Deus. Se calhar é uma forma simplista, mas é aquela que para mim faz sentido. Eu não venho de mim. Eu não sou o umbigo do universo. Eu sou ponto de chegada e ponto de partida. Isso é uma consciência profunda de sermos, e todos nós somos isto. Nós somos pontos de chegada de todas as experiências de vida e de fé que nos precederam. E oxalá fôssemos sempre pontos de partida para novas experiências de vida, novas experiências de fé. E oxalá cada vez mais novas experiências de solidariedade e de construção do nós. O tempo que é hoje, mais do que nunca, é um tempo desafiado, que nos desafia a todos nós a passarmos do eu ao nós. Um dos livros que eu tenho escrito com Joaquim Franco chama-se justamente assim, do eu solitário ao nós solidário. Todos os criadores de guerra são gente profundamente só, profundamente solitária, profundamente... Deixa-me dar-te a definição do fanático. Há um escritor israelita chamado Amos Oz, que tem uma definição lapidar. Fanático é aquele que só consegue contar até um. E nós temos cada vez mais gente, ou pelo menos publicitando cada vez mais gente, que só é capaz de contar até um. Precisamos também nós, e a comunicação social precisava de começar a fazer isto, a publicitar aqueles que são capazes de contar até ao infinito. No infinito estamos todos. E de certeza também está Deus. Fernando, o que é que eu hei de responder quando uma pessoa chega ao pé de mim e fala na fome, na miséria, nos ricos, nos esbanjadores, nos negociantes, e me pergunta, foi este o mundo que Deus criou? O que é que eu tenho que responder? Que não. E perceber, eu costumo dizer muitas vezes isto, eu não quero acabar com os ricos, eu quero acabar com os pobres. Sim. E para acabar com os pobres tenho de acabar com os avarentos. Ser rico não é pecado. Ser criador de riqueza não é pecado. Pecado é aquilo que tu fazes com a riqueza que és capaz de criar. Nós temos em Portugal um homem que eu tive o privilégio de conhecer, o Comendador Nabeiro. Um homem com património, com uma capacidade imensa de gerar património e com uma capacidade imensa de criar condições de vida dignas para toda a população de Campo Maior e para todas as pessoas que com ele tiveram o privilégio de conviver. Eu estive uma semana depois, uns dias depois, queríamos ter ido ao cemitério de Campo Maior no dia de Fiéis Defuntos, no dia 2 de novembro.
E ele era membro da Confraria da Pedra, uma confraria de memória dos pedreiros de Gaia, no Porto. E o Sr. Comendador era um dos nossos confrades. E quisemos lá ir no dia 2, não foi possível por motivos logísticos, fomos uma semana depois. E a sepultura do Comendador Naveiro, por vontade própria dele, é uma campa rasa, do mais simples possível, igual a tantas outras. Ele foi um homem igual a tantos outros, que usou a sua capacidade de gerar a riqueza para o bem comum. Destes ricos nós precisamos muito, porque são ricos que são capazes de viver a pobreza naquilo que a pobreza tem de desafio, que é a pobreza das bem-aventuranças. Eu fico danado quando ouço falar na pobreza franciscana como alguma coisa. A pobreza de Francisco é a pobreza das bem-aventuranças. Maharia oiptochoito pneumati, é o que lá está em grego. Bem-aventurados os pobres em espírito, os pobres motivados pelo espírito, apoiados pelo espírito. Não estamos a canonizar a pobreza. Estamos a canonizar... E nós em hebraico temos duas palavras para dizer pobres. Sim. Temos a palavra anav e a palavra dal. O dal, os dalim, no plural, são aquelas pessoas que não têm o mínimo com que viver com dignidade. Temos outro conceito, que é o pobre anav, anavim, no plural. São aquelas pessoas que reconhecem que tudo aquilo que têm receberam de Deus e por isso se abrem sem condições aos outros. Eu quero muito pobres anavim, para que desapareçam os pobres dalim. E quando aos dalim não temos mais do que dizer as bacuradas que se dizem normalmente, tenha paciência que essa é a vontade de Deus. Sofres, passas fome, és violado nos teus direitos, és vilipendiado pelas tuas opções, o marido bate, a mulher bate, tenha paciência que essa é a vontade de Deus. Isto é o diácono Remédios no seu melhor, não é? Isto merece um enxercado ou um troféu das Caldas de brinde. Em nome da dignidade humana e em nome de Deus. O que está ali não é a canonização da miséria, porque Deus precisa de gente miserável. É a canonização da solidariedade, porque Deus precisa de gente que seja capaz de chorar. Porque logo a seguir, os felizes, os bem-aventurados, são os que choram. Não é porque Deus precisa das nossas lágrimas para se sentir Deus. Nós em português temos um provérbio fantástico para explicar isto. É só preciso alterá-lo um bocadinho. Nós dizemos que quem não chora não mama, não é? É só preciso tirar o M. Quem não chora não ama. Feliz ti que choras porque amas. Feliz ti que choras porque não és solteirão nem solteirona naqueles que se casam com Deus, porque não há diabo nenhum que se case com eles. Também temos gente dessa, infelizmente. O Fernando, estamos ligados a Fátima. Sim, estou a viver lá agora. Esteve, não sei se ainda tem a responsabilidade daquele movimento nacional de dinamização bíblica. Faço parte do movimento. E eu acho que isso é muito importante, não é? Temos 70 anos de estrada. Um dos nossos pioneiros faleceu há 2 dias, o Frei Lopes Morgado. Biblista, poeta, músico, apaixonado pelos presépios. Tivemos a glória e ele teve a alegria de assistir. Nós temos na nossa casa de Fátima, na Casa dos Capuchinhos, temos um museu do presépio. Temos mais, em exposição, quase 1.300 presépios. Temos mais ainda em armazém. Este irmão que faleceu, que enterramos há 2 dias, foi um pioneiro deste movimento, que nasce há 70 anos, pela mão de um capuchinho espanhol, Frei Inácio de Begas, que quer colocar na mão das pessoas a Bíblia, numa altura em que em Portugal não havia nenhuma Bíblia traduzida em português de Portugal. A primeira, publicada em 62, é dos Capuchinhos. Nós ainda mantemos e fizemos a última grande retradução a partir dos textos originais hebraicos e gregos, que foi publicada em 98, que chamamos a Bíblia do Novo Milénio, e essa... Não se trata de vender Bíblias. Trata-se de colocar a palavra de Deus acessível a toda a gente. E com aquela que é o nosso instrumento mais de vulgarização, que é a revista bíblica, e eu herdei do Frei Morgado o Museu dos Presépios e herdei a direção da revista bíblica que tenho neste momento. É esta presença
que foi capilar em Portugal continental, nas ilhas, em todas as comunidades de imigração, em todos os países africanos de língua portuguesa. Em Timor-Leste tivemos e temos aquilo que nós chamamos os grupos bíblicos. Agora num tempo de reorganização, porque as realidades são mutáveis, mas a vontade e aquilo que levou há 70 anos os primeiros a irem para a estrada, devolver ao povo a possibilidade de ler, de meditar, de rezar a palavra de Deus, individualmente e em grupo. É isso que fazemos. É muito bom ouvi-lo, Frei Fernando Ventura. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. E dois Fernandos juntos são um desastre. Ficaria o resto agora da vida a ouvi-lo. Mas vamos encontrar-nos mais vezes, certamente, se Deus quiser, claro, para conversarmos, sobretudo para ouvir a sua palavra. Fernando, obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Frei Fernando Ventura foi o nosso convidado hoje neste podcast Assunto Sério. E que assunto sério. Até à próxima.